saw your face. I knew what was done for me. And I know you won't replace all the bad that I have done to me. Oh, God, never felt like this before. So hard to come around. Knock my door. Olá, Oi, querida. boa noite, tudo bem? Boa noite. E você, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar boa noite pro pessoal? Vamos. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, queridos e queridas que estão nos assistindo hoje à noite, com um tema diferente do da semana passada, mas vamos lá, né? Sim. Então, respondendo a todas as dúvidas que os alunos e amigos próximos conseguem me ouvir, sobre a questão do caso Mari Ferrer, o professor Tardelli e eu, nós resolvemos fazer essa live para esclarecer à luz do Código Penal e do Código de Processo Penal. Lembrando que todas as análises e observações serão feitas em cima da sentença, as imagens que foram disponibilizadas pelo Intercept, tá certo, minha gente? De modo que eu passo a palavra para o professor Tardelli. A princípio, a gente ficou de verificar a estrutura do processo penal. O senhor pode nos falar sobre como é a estrutura do processo penal? Tá bom. Reforçando o que a Paula acabou de dizer, a nossa análise hoje, ou a nossa conversa, ela vai se dar em dois aspectos, basicamente. Uma no aspecto jurídico, processual, e outra no aspecto moral. Porque o caso teve muita repercussão. E eu gostaria de contar brevemente, antes de você me fazer a primeira pergunta, ou se você preferir, para que eu possa discorrer conforme eu quiser, eu não sei o que você planejou. Mas eu gostaria de narrar brevemente como a gente chegou até aqui, né? Esse final de semana nós tivemos um feriado, eu fui para Muzambinho, onde eu nasci, visitar minha família, e voltei na segunda. Na terça-feira pela manhã, eu comecei a receber um monte de mensagens, um monte de avisos, um monte de fotos, um monte de imagens, dizendo assim, não existe estupro culposo, não existe estupro culposo. Verdade. E isso ficou na minha cabeça. A primeira reação que eu tive foi, será que eu disse isso para alguém e alguém tá reafirmando para mim algo que eu disse, que contraria alguma coisa que eu disse, mas eu não conversei sobre isso com ninguém. E eu falei, vou pedir socorro para Paula para saber o que está acontecendo, né? Eu falei assim, que polêmica é essa, né? O que está realmente acontecendo? E aí eu fiquei absolutamente estarrecido com as primeiras notícias que eu recebi e, efetivamente, todas as notícias que recebemos foram truncadas, né? Eu acho que até ontem, basicamente, tudo
que a gente tinha acesso eram a informações truncadas. E uma aluna minha, uma ex-aluna, eu acho que não sei se esse termo é correto, ex-aluna, mas uma aluna minha chamada Bruna, que foi minha aluna lá na unidade memorial, Bruna Mascarenhas, ela falou: professor, eu estou muito confusa, por que o senhor não faz uma live? E, logicamente, quando ela me pediu isso, eu falei assim, bom, vou falar com a Paula e ver se ela tem disponibilidade ou interesse de conversar comigo a respeito disso. Porque, veja, quando nós conversamos na terça-feira, Paula, nós estávamos basicamente no escuro, né? A gente Pura estava verdade. muito de ouvir dizer, e eu falei assim, bom, eu vou atender o pedido da Bruna, obviamente vou, como sempre, vou atender os meus alunos, mas eu vou precisar da ajuda da Paula, porque essa semana a gente estava muito em cima, né? Essa semana vai ter que ser uma semana de pesquisa. Eu vou ter que me inteirar do caso, eu vou ter que me inteirar do processo, para não falar algum tipo de leviandade ou algum tipo de bobagem, né? E essa também é a sua preocupação, ou era a sua preocupação, de que a gente tratasse as coisas de uma maneira leviana, em se tratando, obviamente, disso, né? Então, eu fico feliz, eu fico emocionado, porque os alunos ainda me têm como referência de alguma coisa, né? Os semestres vão passando, os alunos vão virando ex-alunos, mas no coração eles nunca serão ex-alunos. E quando me questionam a respeito das coisas, eu sinto que eu sou lembrado por uma coisa que está acontecendo, por coisas desse tipo, eu fico feliz. Falo assim, acho que eu fiz um bom trabalho e eles não me esqueceram totalmente. A sala da Bruna foi uma sala que me emocionou muito durante o semestre que eu dei aula para eles de teoria do crime. Foi uma turma meio que experimental para mim lá no memorial, lá na Barra Funda, né? E ser lembrado, para mim, que enfrento, vamos dizer, algumas complicações no dia a dia, acaba virando uma coisa emocionante, né? Então, você quer que eu discorra sobre o processo penal? Você quer me fazer alguma pergunta específica? Eu quero, mas antes eu quero falar uma coisa, que o papel de um professor é sacerdócio, e você encara isso de forma assim excelente, e eu creio que todos os seus alunos e ex-alunos, e não são ex-alunos, porque carregam o seu legado, sabe? Eu posso dizer por mim que sou sua aluna, entrou a Bruna aqui para nos prestigiar, justo a Bruna, está aqui, acenou para gente. Entrou o Cauê, entrou também o Cauê, né? Você sabe qual o Cauê? A Cíntia que também está na minha sala, sabe? A professora Gláucia está aqui. Gláucia, um beijo, Gláucia, que felicidade. E muitos alunos estão falando assim, nossa, o papel do senhor foi fundamental. Muitos deles estão aqui te felicitando. É verdade. Isso é muito bom porque demonstra que o nosso trabalho não é vão, né? Que eu não me equivoquei na minha vocação, porque é muito complicado alguém chegar na minha idade trabalhando o tempo que eu trabalho e olhar para trás e falar assim, poxa, não era isso que eu queria fazer, né? E lá se vão 20 anos, ou mais até. Mas isso é um reconhecimento. Para mim, não existe presente, não existe nada que me emocione mais. Não existe. É por isso que eu sou professor, continuo sendo professor e vamos tocando, né? Sim. O assunto hoje ele é um assunto assim muito complexo, e a gente vai tomando assim devagarzinho
até porque todo mundo está ainda, como a gente ficou, a sensação de perdido, né? O que o senhor poderia falar para a gente em relação à estrutura do processo penal diante desse caso específico da Mari Ferrer, de acordo com aquilo que a gente conseguiu pesquisar? Bom, não estou tomando sangue hoje, mas Hoje não? tô tomando o mesmo suco. O mesmo suco, e se o Matheus estiver aqui, eu não consigo ver quem está aqui, quem não está, mas se o Matheus estiver aqui, é para ele que eu coloquei o líquido vermelho. O Matheus, meu aluno de terça-feira. Ele está aqui. Tá aqui? Está aqui. Bom, aqui, Matheus. Acho que vai virar uma marca registrada, né? Eu não vou conseguir fazer conversa bebendo algo vermelho. Virou. O processo penal, o nosso processo penal, é um Frankenstein. Né? Não querendo fazer alusão à live anterior, mas o nosso processo penal é um Frankenstein. Nós temos o Código de Processo Penal, que é de 1941, que foi reformado e emendado várias vezes. Existem vários princípios contraditórios. Existem várias coisas que não foram recepcionadas pela Constituição, mas não foram declaradas incidentalmente inconstitucionais. Ele é totalmente remendado e parte de uma estrutura autoritária que confere ao juiz poderes sobre-humanos, quase, né, para um processo mais dialógico, mais moderno, em que o julgador não tem tantos poderes assim. E no processo penal nós ficamos num limbo. Um limbo que o processo civil conseguiu corrigir com a edição do novo código, que entrou em vigor em 2016. O nosso Código de Processo Penal ainda passa por isso. Por isso que nós somos dependentes no direito penal e no processo penal, extremamente dependentes da jurisprudência, da casuística. Porque aquilo que a lei em si não resolve, a jurisprudência tenta dar um melhor caminho ou não. Por isso que eu sempre insisti, desde que eu comecei a lecionar direito penal, a analisar julgados, a olhar a jurisprudência. E o que nós vamos fazer hoje é ver um julgado, é tentar olhar para um julgado e entender como foi estruturado este processo. Veja, nós temos que entender que o processo penal, ele parte, né, a relação jurídico-processual penal, ela parte de um antecedente, que é a fase inquisitorial, a fase de inquérito, conduzida por um delegado de polícia. Depois desta fase de inquérito é que o promotor decide se vai denunciar o investigado e o juiz, ao receber a denúncia, instaura a relação processual. Então nós temos uma pré-fase investigativa, que é conduzida pela Polícia Civil ou Federal, e depois nós temos uma estrutura consolidada, uma estrutura processual consolidada diante de alguma vara criminal, diante de um juiz de direito. O que aconteceu? Aconteceu que o promotor denunciou o ora réu como incurso num crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. Este artigo 217-A trata de um crime específico chamado estupro de vulnerável. Então, esse processo e essa live que nós vamos fazer hoje, ela tem como tema principal a análise de um delito contra a dignidade e liberdade sexual, que é o estupro. O estupro talvez seja uma das condutas criminosas onde há mais relatos na antiguidade, desde a antiguidade,
O estupro, vamos dizer assim, comum, está previsto no artigo 213 do Código Penal, e o estupro de vulnerável se encontra previsto no artigo 217-A, que foi inserido aí numa reforma que o Código Penal sofreu em 2009. Né? O estupro de vulnerável é o estupro daquela pessoa que não pode oferecer resistência, que não tem condições de discernir o ato sexual, por alguns motivos. No estupro de vulnerável, nós não pressupomos que haja violência ou grave ameaça, ou o constrangimento à prática sexual que é necessário para o estupro do 213. Para configurar o estupro de vulnerável, basta ter havido relação sexual ou outro ato libidinoso em uma situação de flagrante vulnerabilidade, que pode ser em decorrência da idade, né, de menores de 14 anos, pode ser em decorrência de má formação mental ou mau entendimento, né? O direito penal ainda utiliza termos como retardamento, oligofrenia, essas coisas que são consideradas politicamente incorretas, mas o direito penal ainda se utiliza desses termos, né? Ou quando a pessoa está transitoriamente em situação de vulnerabilidade. Essa situação transitória é uma situação de alcoolemia, de uso de droga, de algum tipo de entorpecente ou de algum distúrbio psíquico momentâneo, algum surto, que a pessoa não tem condições de ter o mínimo de discernimento possível para entender o ato sexual. Nos sistemas democráticos, nos sistemas modernos, todo ato sexual deve ser consentido. Nenhum ato sexual não deve ser consentido. Existem tipos penais, inclusive, que criminalizam condutas de fraude sexual, como a posse sexual mediante fraude e também a importunação sexual. Né? Ou seja, veja, nós estamos falando de condutas dolosas, de condutas que só são reconhecidas pelo Código Penal como condutas dolosas. 92% dos crimes que existem no Brasil só se admitem na forma dolosa. A forma culposa, que é aquela sem intenção, só é admitida em 8% dos crimes. Então não existe furto culposo, não existe roubo culposo, não existe dano culposo, assim como não existe nenhum tipo de estupro culposo. São condutas que prescindem do dolo, ou seja, da intenção. Então, quando um promotor de justiça ele denuncia alguém pela prática de um crime sexual tipificado como estupro, ele está afirmando que a pessoa, que o réu, pelo que ele entende até aquele momento do processo, agiu com dolo. Então, não existe mesmo estupro culposo, porque para existir estupro culposo, o Código Penal precisaria deixar claro que nesta modalidade criminal existe a forma culposa, que é aquela que é punida como uma pena menor. Né? Então, o promotor não entendeu isso a partir da investigação da polícia. Então, houve a apresentação do inquérito, o promotor, ao ler o inquérito, vislumbrou que ali havia indícios de uma conduta dolosa, vamos dizer assim, classificada como estupro de vulnerável. A menina não era menor de idade, a vítima não era menor de idade, a vítima não era retardada, mas a vítima se encontrava em estado de vulnerabilidade por fatores ambientais ou externos. Foi isso que foi apresentado a um juiz. E o juiz conduziu a instrução, a produção de provas, a análise de provas. E veja bem, eu lido com questões parecidas com essa no meu trabalho
no Tribunal de Justiça, olha, é raro o dia em que não aparece um tipo de estupro de vulnerável para a gente analisar. Nessas circunstâncias, nesse tipo de vulnerabilidade, é raro. Mas em relação à idade, em relação à situação mental, eu não gostaria de dizer isso, mas eu sou obrigado a dizer, é uma situação comum. Não é uma coisa incomum. E, normalmente, esses processos não têm mais do que 250 páginas. Não tem mais do que 200 páginas. Porque o que se precisa saber? Se houve ou não um ato, se há provas desse ato e, já pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores, o que a vítima disse. Porque em crimes dessa natureza, a palavra da vítima tem especial relevância diante do conjunto probatório. E aí, houve a instrução desse processo e a gente chegou a um processo de 4.000 páginas. Foram ouvidas 22 testemunhas, além dos peritos. E foi uma salada. Esse processo é um processo que eu, no meu modo de ver, classificaria como, no mínimo, estranho. Não vislumbrei nulidade. Não vislumbrei alguma nulidade patente no processo. Mas é um processo muito estranho. A produção de provas foi uma produção de provas, vamos dizer assim, marcada por interrupções inexplicáveis. Por exemplo, a vítima vai fazer o exame de sangue e exame pericial da genitália no dia seguinte e o laudo demora 4 meses para ficar pronto. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Né? Entre outras questões procedimentais relativas às provas que me chamaram a atenção. Porque quando o juiz foi prolatar a sentença que saiu no dia 9 de setembro, ele faz uma análise do conjunto probatório. E a análise que ele faz e apresenta como as provas mais relevantes ou menos relevantes não comportam, no meu entender, uma lógica procedimental. Não houve, em momento algum, alegação de que houve crime na sua modalidade culposa. Né? Não tem isso. Não tem isso. No processo, não tem isso. Tá? O Ministério Público não criou isso. Não houve nada disso. Mas houve uma valoração de testemunhos. O que nós sabemos de fato? Nós sabemos de fato que houve conjunção carnal, sendo que a perícia constatou ruptura himenal, ou seja, nós pressupunhamos então que a vítima era virgem. Havia vestígios de sangue e esperma na roupa dela. Foram periciados e fizeram mapeamento genético. Veja, quando a gente faz isso no processo, é muito raro a gente ver uma instrução tão detalhada dessa forma. E foi constatado que havia sêmen do réu nas roupas. Mas o juiz valora o testemunho dele, e no testemunho dele dá muito crédito à palavra do réu, e no testemunho do réu não houve sexo. Não houve recurso sexual, nem ejaculação. E como que conseguiu material genético? Eis o mistério. Então, nós temos vários mistérios. Vários mistérios. O primeiro é esse. O juiz valora como válida a declaração do réu, dizendo que não houve conjunção carnal, mas ele tem um laudo que diz que ele ejaculou na menina. Um laudo pericial, com mapeamento genético. Não é uma perícia feita aí nas coxas.
O Intrigante, grande né? problema é que todos os testemunhos, e são 22 testemunhos, são muito contraditórios. Sim. Muito contraditórios. Primeiro, Sim. ela disse não se lembrar do que aconteceu. E insiste que aconteceu alguma coisa, e nós sabemos que aconteceu alguma coisa. O juiz não vislumbrou a vulnerabilidade, seja por prova pericial, seja por conta da prova pericial, seja por conta dos testemunhos. O juiz declara, ela não estava alcoolizada porque o exame de sangue deu negativo para etanol e substâncias psicotrópicas. Mas admite os testemunhos de pessoas que estavam no ambiente dizendo que ela estava alegrinha, Embriagada. verdadeira, que ela estava embriagada. Verdade. Isso não faz sentido. Ora, então, veja bem, vamos pensar na figura do juiz. Primeiro na figura do promotor, então o promotor ofereceu a denúncia. E veja, ao longo de todo o desenrolar do processo, que demorou aí mais de 1 ano e meio, o promotor mudou de ideia e pediu a absolvição. No começo, o juiz não tinha permitido que a ré entrasse com um representante como assistente de acusação. Depois ele permitiu, ao longo do processo ele permitiu. Então, veja, nós temos quem são os sujeitos do processo. O titular da ação penal, que é o promotor, o assistente de acusação, que é um advogado ou um defensor público que vai auxiliar o promotor na condução das suas atribuições, o réu, representado por advogado, o juiz, que é o Estado, que é a lei, e a vítima. O promotor disse que, analisando melhor e ouvindo os testemunhos, não havia prova. Nem o alegado erro de tipo, que o nosso amado, né, site Intercept fez toda essa confusão. A mídia é maldita nessa hora, maldita, maldita. Porque veja bem, o que se falou de estupro culposo essa semana nem superou até o Trump. O Trump Ai, meu Deus, verdade. para a gente que vive num ambiente jurídico. E a gente ficou procurando que estupro culposo. Será que não era erro de tipo? Será que Eu acho que era erro de tipo. Mas jornalista não é jurista. Verdade. Né? Mas como eles não são... E nós temos uma coisa na sociedade brasileira, principalmente depois do advento das redes sociais, de que todo mundo é jurista. Todo mundo entende o processo. Todo mundo entende. Eu me formei há 20 anos e não entendo várias coisas. E aí, não é verdade. Do que eu não entendo, eu não vou dar opinião. Você vai chegar para mim e vai falar assim, professor, vamos fazer uma live de direito do trabalho? Eu vou falar assim, não, obrigado, tenho nojo. Não, obrigado. Então, não ofender, né? Não, obrigado. Não vou falar do que eu não entendo. Agora, você me dá só um minutinho aqui, por favor, desculpa. Porque eu tenho uma emergência e vou mostrar qual que é o meu problema. Você percebe que eu tô toda hora olhando para cá? Só um minutinho, por favor, meu professor. Vou te mostrar o problema. Peraí. Ei, espero que ninguém tenha invadido sua casa. Que coisa linda. Hoje eu não mostrei nenhum bicho, nem vou mostrar. As cobras estão quietas. A Dainelli estava meio complicada hoje, mas está... Desculpa, professor. Ele está fazendo bagunça? Tava miando, querendo sair de qualquer jeito. Me perdoa. Bom, na semana passada eu mostrei a cobra, essa semana você mostra a gata, né? Estamos aqui. Tamo junto. Estamos, sempre juntos. Desculpa, viu, gente? Me perdoa, viu, pessoal? A gente tava falando mal do Intercept. É um desserviço, Paula, é um desserviço.
porque aliena quem não deveria estar alienado, que são juristas, que são estudantes de direito, que são advogados. Essas pessoas alienadas se tornam altamente perigosas, porque elas colocam em xeque, nos seus discursos inflamados de ódio, o princípio da legalidade, a própria natureza constitucional do processo, e começam a inventar criminosos, crimes, vítimas. Nós não precisamos mais disso. Nós não precisamos mais disso. O processo é complicado, a situação é delicada, extremamente delicada, principalmente por conta da repercussão. E eu fico me perguntando, né? Nós fazemos campanha em 2018, 2017, em 2017 eu fiz vídeo, olha, falando para as vítimas de crimes sexuais denunciar seus agressores, que nós íamos tomar providência, que o judiciário estava preocupado. E aí, na mídia, aparece esta cena dantesca em que qualquer vítima de crime sexual ou não, qualquer pessoa com o mínimo de dignidade concluiria: eu não confio nesse judiciário. Eu não confio nessas pessoas. Eu não vou recorrer à justiça para ser humilhado. Eu não vou recorrer à justiça para passar por isso. Então, veja, o juiz. O Código de Processo é movido por um princípio que chama princípio do livre convencimento motivado. Isso significa que o juiz ele pode decidir contrariamente a tudo que foi apresentado a ele como prova. Tudo. Desde que ele explique por que ele agiu dessa maneira. Isso é um resquício dos anos 40, óbvio, né? Mas isso nos faz ter que ter uma confiança no juiz, meio que sobrenatural até. Porque não é qualquer um que pode ser juiz. E não é qualquer um que vai ter discernimento necessário para saber que ele pode decidir, mesmo contrário aos autos, desde que ele fundamente uma decisão. Então, olha outro problema da sentença. E aí nós vemos outro problema da sentença. O juiz inaugura a peça, a sentença, dizendo... Não, primeiro, né? Primeiro já começamos o problema assim, né? Eu vou assim, gente, a sentença, eu preciso ter acesso à sentença, né? Eu preciso entrar em contato com alguém de Santa Catarina. Que inocente eu, né? Achando que o artigo 234b do Código Penal era aplicado. Que os processos sexuais correm em segredo de justiça. Segredo de justiça. A sentença inteira apareceu. Né? Então, veja. O erro de tipo gera a pena para a conduta na modalidade culposa. Mas isso nem foi trabalhado na sentença. Isso nem chegou a ser trabalhado na sentença. Porque o juiz foi por duas linhas, no meu ponto de vista, antagônicos. Duas linhas que não se completam. Primeiro, ele disse que considerava inconstitucional que, quando o promotor pedisse a absolvição, o juiz condenasse. Que isso é uma corrente dentro do processo penal, uma corrente até grande. Tá? Há professores famosos até que defendem essa corrente. Que se o promotor pede absolvição, o juiz não pode condenar. Pelo princípio da separação dos poderes. O juiz não é quem faz a prova, mas o juiz é aquele que se convence da prova. O dono do processo, o dono da ação penal não é o juiz, é o promotor. E se o promotor pede absolvição, com base na Constituição, o certo seria que o juiz não acolhesse.
E o juiz começa bem falando isso. Falando que existe uma teoria de que o juiz deve seguir o que o promotor falar quando pedir absolvição. É uma corrente minoritária, porque a maioria dos juízes não entende assim, porque ainda estão sob a égide do princípio do livre convencimento motivado. Eu sou juiz, eu sou magistrado. O que se apresenta diante de mim, quem vai valorar sou eu. E quem vai prolatar a sentença sou eu. Eu prefiro assim. Não sou autoritário dos anos 40, mas eu acredito que o magistrado deva ter liberdade para valorar as provas e não ficar vinculado ao Ministério Público. Eu acredito, eu penso assim. Bom, depois, ele diz que, pelo princípio do livre convencimento motivado, ele valoraria as provas. Ou seja, são princípios antagônicos, na mesma peça. Então, ele fala. Primeiro, ele fala que o promotor pediu absolvição, ele, como juiz, tem que acatar. Não cabe a ele refutar o promotor. Mas ele continua. E ele vai falar. Então, diante do princípio do livre convencimento motivado, eu passo a valorar os testemunhos. E aí coloca o testemunho dela, da ré, o testemunho da mãe, o testemunho de algumas pessoas que estavam no ambiente, o testemunho do dono do estabelecimento comercial e, por fim, o testemunho do réu. E diz, diante disso, não ficou provado nada, eu absolvo o réu com base no artigo 386 do Código de Processo Penal, no seu inciso 7º, que diz que não ficaram demonstradas provas suficientes para alicerçar uma condenação. É o famoso princípio in dubio pro réu. Né? O vetusto, o antigo, o clássico, o romano, princípio in dubio pro réu. Porque ele não pode não julgar, pelo princípio do non liquid. Mas ele saiu com essa, que não há provas e tal. A meu ver, a sentença não padece de nulidade. Apesar das contradições, a sentença não padece de nulidade. Mas ela é um prato cheio para que o assistente de acusação, para que o advogado da ré, entre com uma apelação robusta e remeta os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Nem vou falar em embargos de declaração, mas já na apelação direta, de acordo com o artigo 600 do Código de Processo. Cabe uma apelação, e uma apelação muito boa. Muito boa. Porque havia um indício de materialidade, gente. Sim. Como assim não havia indício? Havia material genético. Isso é um absurdo. O que o réu disse, quem disse que ela perdeu a virgindade naquele momento? O laudo diz, ruptura himenal recente. Recente pode ser 3 dias, 4 dias antes da data dos fatos. São coisas que estão incompletas. Isso em relação ao juiz. Agora, em relação ao advogado. Sim. O advogado, a meu ver, ele agiu de maneira extremamente antiética. Ele não cometeu nenhuma ilegalidade, que isso fique bem claro. Quando eu digo que não houve ilegalidade, eu estou querendo dizer que não cabe anulação do processo. Que esse processo, para continuar a ser discutido, ele precisa ser remetido para outra instância. Eu estou dizendo que, tecnicamente, juridicamente, todos os atos processuais, inclusive a defesa do réu, foram corretas, não foram ilegais. Correto do ponto de vista da legalidade. Porque tanto o Código de Processo quanto a Lei Orgânica dos Advogados, o Estatuto da Ordem dos Advogados, permite que o advogado utilize de todos os meios e estratégias de defesa possíveis para
buscar a absolvição do seu cliente. Mas o que esse advogado fez? Ele se utilizou da tese mais antiga quando se trata de crimes sexuais. Lembra quando eu falei no começo da live que a jurisprudência é pacífica de que em crimes sexuais o que mais vale é a palavra da vítima? Qual foi a estratégia da defesa? Eu vou desqualificar essa vítima. Eu vou colocar tudo que essa menina falar em xeque. Ou seja, eu vou acabar com ela. Isso é uma estratégia de defesa. Infelizmente, isso não é proibido. E foi isso que ele fez. Ele tirou a menina do banco da vítima e colocou como ré. Ou seja, ele não quis falar em erro de tipo, ele não quis falar em estupro culposo, ele não quis falar em análise prejudicada do laudo pericial, ele não quis falar da contradição do tempo do estupro, né? Porque o que o réu descreve que fez com a vítima e o tempo para fazer isso, que foram 6 minutos, é muito incongruente essa prova do vídeo. Porque, veja, o réu disse que eles foram para o lugar reservado, que, primeiramente, eles se beijaram, que depois do beijo ela fez sexo oral nele, e depois disso eles ficaram se esfregando, sem penetração. Sem penetração, ela com roupa ainda, e ele não, que ele estava de bermuda e ele abaixou a bermuda, e que ele chegou e ela pediu que ele fizesse sexo oral nela. E que neste momento ele passou a mão na vagina dela e que a vagina dela estava cheirando mal. Isso está no depoimento, isso está na sentença. E aí, nesse momento, ele pegou, quis lavar a mão e foi embora. E deixou a menina lá para sair depois. Tudo isso teria durado 6 minutos. Nós estamos conversando aqui, eu acho que há quase mais de meia hora, né? Sim. E veja, 6 minutos passam muito rápido. A dinâmica dos acontecimentos, o que foi narrado, o tempo, tá muito difícil de entender. Sério, tá muito difícil de entender. Vamos pensar no advogado, então, né? Então, ele não teve outra alternativa na cabeça dele a não ser usar a tese mais antiga referente a crimes sexuais que existe. Você lembra quando havia... Você não lembra, lógico que você não lembra. Mas antigamente havia-se uma excludente de ilicitude que se chamava legítima defesa da honra. Eu li sobre isso essa semana. Para justificar homicídio, feminicídio, hoje que a gente chama de feminicídio. Então ela me traiu, eu a mato, eu agi pela legítima defesa da minha honra. Por quê? Porque quando eu alego legítima defesa da honra, É uma excludente. Eu não foco na ação criminosa, mas eu coloco a responsabilidade na vítima. Eu coloco toda a responsabilidade na vítima. Ela procurou. Ela provocou. E justamente. O advogado foi patético. No trecho da audiência que nós vimos, ele começa mostrando fotos dela. E dizendo, sabe, você até que é bonita. Você até que é bonita. O que é isso? É um processo. É uma audiência. As pessoas estão diante da lei. E ninguém falava nada. Nem o defensor dela, nem o juiz e nem o promotor. E ela falou assim, tentou se defender como pôde, coitada. Ela falou assim, que isso? Eu tenho idade para ser sua filha. Aí começa. É isso. Ela levantou a bola, ele corta. Eu jamais queria ter uma filha como você.
e vem uma série de baixarias, uma série de palavras de baixo calão, de termos horrorosos, e diante de uma inércia de um juiz que presenciou tudo isso, e a única coisa que ele disse foi: você quer tomar água para a gente continuar? Agora, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? E aí nós temos que tocar no cerne do problema. Sim. Isso aconteceu porque existe na nossa sociedade uma estrutura de machismo. E é isso que precisa ser mostrado. Nós não vamos chegar a conclusão nenhuma, Paula, se a gente for analisar pontos da sentença, pontos do processo, porque o problema não é esse agora. O problema é muito maior. Deixou de ser um problema jurídico para ser um problema moral. Verdade. Agora, eu só tenho uma coisa para comentar com o senhor me desculpa te interromper, porque esse é um assunto extenso e a gente havia combinado do seguinte, e como eu tenho que controlar o tempo por conta dessa questão do Instagram, a gente vai encerrar essa, mas a gente vai começar uma outra na sequência, onde a gente vai falar sobre essa questão do machismo estrutural. Estamos de acordo? Vocês que estão nos assistindo, vocês me desculpem, mas é porque a gente tem essa questão da gestão do tempo. Vai ser coisa assim, até bom, porque aí todo mundo faz aquele intervalo, bebe uma água, faz a digestão, porque é um assunto, né? Há de convir, né, professor? Concorda comigo, professor Tardelli? Para a gente concluir, né? Para a gente concluir, a gente precisa de mais tempo. Então a gente encerra essa e começa outra logo em seguida, né? Não vamos esperar muito também, não, senão as pessoas gostam, né? Tem pessoas velhinhas. Imagina, gente. O Cauê pode sair pro tuts-tuts. É 5 minutos no máximo, minha gente. Eu vou encerrar essa e já começa a segunda, tá bom? E a gente já retoma de onde a gente parou, que é o machismo estrutural. Até daqui a pouco, gente. Só um minuto.